Quero meditar na palavra de Deus junto ao livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. É bom que você vá abrindo aí a sua Bíblia. No capítulo 1, eu vou ler os primeiros versículos daqui a pouco. Os primeiros 11 versículos do capítulo 1 do livro de Eclesiastes. Eclesiastes vem de eclesia, eclesia é igreja que instrui, igreja que ensina. É o título desse livro. O propósito é nos instruir com respeito à vida, e nós vamos ver que a vida vai ser tratada com muita honestidade pelo autor do livro de Eclesiastes, que é Salomão. Nós vamos poder identificar isso logo nos primeiros versículos, quem é o autor desse livro precioso. E é importante que você saiba que quem escreve esse livro de Eclesiastes é Salomão, porque nós vamos identificar em Salomão a sabedoria que Deus deu para avaliar as situações, as circunstâncias da vida e para tratar de fato com honestidade a vida que nós vivemos, os dias que nós passamos, as situações que nós enfrentamos. Nós vamos ver Salomão tratando de questões e de questionamentos que são nossos questionamentos, que às vezes nós mesmos nos perguntamos: qual é o sentido da vida? Por que da existência do mal? Por que o mal ainda prevalece? Por que às vezes o ímpio prospera? Por que apesar do meu empenho em favor da família, em favor da vida, em favor do trabalho, e apesar de eu me dedicar tanto, às vezes me sinto tão infeliz? Vamos olhar para a vida com honestidade, vamos de fato avaliar como Salomão avaliou. E vamos tentar encontrar o caminho certo, a maneira certa de ver as coisas, de viver as coisas. Esse é um livro que trata sobre as circunstâncias da vida e que tem ensinos, instrução, com certeza, para a igreja, para o povo de Deus, para aquele que quer viver e fazer as escolhas certas, para aquele que quer viver e glorificar a Deus, aquele que quer viver os seus dias, tomar as suas escolhas e seguir dentro do querer, dentro da vontade do Pai Celestial. Eclesiastes, capítulo 1, abra a sua Bíblia aí, verso de 1 a 11, depois permaneça com a Bíblia aberta nesse livro, que diante de Deus escolhemos para meditar nessa noite, instruindo o nosso coração em busca de bom ensino. Vou começar a leitura. Meu irmão, minha irmã, acompanhe aí na sua Bíblia em casa, ou mesmo acessando aí o seu celular. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa de que possa dizer: vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que pereceram, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então, esse é o início desse livro, escrito por Salomão, rei de Israel, à igreja, ao povo de Israel, para adoração
para culto, para instruir o coração, é claro, de todo Israel e de toda a igreja de Cristo. Que o Senhor seja aquele que nos abençoe, iluminando a nossa mente para compreender a sua palavra e as verdades espirituais que nela nos é revelado também pelo Espírito de Deus que em nós habita, tratando com honestidade a vida. É isso que Salomão está fazendo aqui. Esse é o tema da nossa reflexão, tratando com honestidade a vida. Primeira coisa que eu quero lembrar a vocês é que Salomão é aquele a quem Deus concedeu a oportunidade de um pedido. Ele está assumindo o reinado de Davi, um reino próspero, um reino que gera estabilidade para Israel, um rei que tinha fama, que tinha honra, que administrou bem, que conquistou terras, que estabeleceu fronteiras, um rei que é lembrado pelos judeus até o dia de hoje, e Salomão vê pesar sobre os seus ombros a continuidade desse reinado. E no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, ele vai se colocar diante de Deus, ele vai fazer um pedido ao Senhor. Ele vai dizer ao Senhor, nosso Deus, ele vai falar da importância de ter de Deus sabedoria, de receber de Deus instrução, para que de fato ele pudesse reinar como reinou seu pai, reinar para o bem da nação, para a glória de Deus. E Deus vai lhe conceder então esse pedido. Ele vai pedir o que ele quer, o que ele deseja, e Deus vai conceder. Ele pede então a Deus sabedoria, diz o capítulo 3 do livro de 1 Reis. E aí eu quero que você volte a sua atenção para um texto do capítulo 3 de 1 Reis, onde o Senhor então vai lhe conceder o que ele pediu, mas Deus vai acrescentar muito mais do que ele pediu, porque o nosso Deus é aquele que faz mais do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera. Salomão pede a Deus sabedoria, começa no versículo 3, do capítulo 3, do livro de 1 Reis, mas eu quero ler com você a partir do verso 10. Ele já fez o pedido, Deus agora vai responder. Essas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa, sabedoria. Disse-lhe Deus: já que pedistes esta coisa, sabedoria, né? E não pedistes longevidade, nem riquezas, nem morte dos seus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pedistes eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis em todos os seus dias. Se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos, e os meus mandamentos, como mandou também Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Salomão vai despertar do seu sono, isso vem para ele como uma visão de resposta de Deus à sua oração, à sua prece, e ele então é aquele personagem da história que pode se gloriar por sabedoria, por inteligência, por riqueza, por honra, por fama, por capacidade administrativa. É alguém que consegue avaliar de fato a vida, e alguém que vai tratar no Eclesiastes então a vida e as circunstâncias da vida com muita honestidade, vai tentar responder as perguntas que nós fazemos, ou vai fazê-las também diante de Deus, no propósito de alcançar respostas. E Salomão, esse homem que Deus levantou, com a capacidade e sabedoria do Senhor, com o conhecimento que Deus deu, é aquele que vai falar também sobre a dureza do trabalho, como é duro o trabalho. É aquele que vai falar sobre a insatisfação com a vida, com as pessoas, no tédio do dia a dia. Nós vemos ele falar aqui, um dia vai, outro vem, uma geração vai, outra vem, os anos se repetem, e o que parece novo debaixo do céu, quando você vai ver lá atrás, já aconteceu lá.
E aí ele vai dizer então com todas as palavras de que a vida, quando ela é encarada com honestidade, nós vamos chegar à conclusão daquilo que se passa debaixo do sol, aquilo que se passa nas atividades da terra, atividades terrenas, são coisas, situações, circunstâncias, conquistas, trabalho, empenho que se tornam vaidade. Então ele vai destacar essa expressão quando ele avalia com honestidade a vida. No verso 2, vaidade de vaidades, diz o pregador Salomão. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Quando as coisas, as palavras são repetidas no hebraico, elas seguem para mostrar o superlativo. O quanto Salomão tem convicção de que a vida, de que o trabalho, de que o empenho, de que a dedicação, de que o esforço, de que a juventude, de que aquilo que nos cerca, daquilo que às vezes nós valorizamos, não vale de nada. Aqui vaidade não é no sentido de ser cuidadoso. Fulano é vaidoso, porque ele se cuida, ele cuida da saúde, ele cuida da sua aparência. Não tem nada a ver aqui com vaidade de cuidado. A expressão aqui, ela vem para demonstrar de que muitas das coisas que nós corremos atrás na vida são coisas vazias, são coisas que não trazem o bem que nós esperamos, não trazem o resultado que nós almejamos alcançar. É a vaidade do vazio, é a vaidade do sem valor, é a vaidade do inútil, é a vaidade do fútil, é a vaidade daquilo que você se empenha, corre atrás, mas não tem valor, não vale a pena. É esforço feito em vão. Salomão está avaliando a vida. Ele está chegando aqui à conclusão de que, na sua sabedoria, no seu conhecimento, na avaliação que ele faz, ele entende que as circunstâncias da vida, que o empenho da vida é vaidade. O tempo da alegria é vaidade, o tempo da juventude é vaidade, a vida pode ser marcada por vaidade, a morte também, o destino dos homens, sejam ricos ou pobres, sejam escravos ou livres, sejam senhores ou servos, sejam dirigentes, sejam trabalhadores, sejam preguiçosos, todo esforço, todo empenho, toda história pode se tornar uma história, um esforço, um empenho inútil. A busca por satisfação que o ser humano tem pode ser uma busca vazia, uma busca vã. Porque por que o ser humano se envolve com tanta situação, com tanto projeto, com tanta dedicação, com tanto zelo em tantas coisas? Porque ele quer satisfazer os seus anseios, os anseios da sua alma. Quer atender às suas necessidades. E Salomão está dizendo que de repente naquilo tudo que eu me empenho, naquilo tudo que eu valorizo, pode não valer nada, pode não ter significado nenhum. Pode ser o que ele chama aqui de correr atrás do vento. Não vale nada, nos deixa depois de mãos vazias. Alguém consegue acompanhar o vento, correr atrás do vento e pegá-lo e prendê-lo? Salomão está dizendo, é como correr atrás do vento. Você corre e tenta pegar e tenta apanhar, mas quando você abre a mão não tem nada. Mãos vazias, mãos vazias. E nós temos que lembrar que nós não estamos falando de qualquer pessoa da humanidade, alguém que teve uma vida no anonimato. Não, nós estamos falando de alguém que está avaliando com honestidade a vida, alguém que foi rei, sentou num trono. Teve uma palavra de ordem tão grandiosa de que o que ele fala se torna lei. O que ele determina tem que ser cumprido. Tem um poder administrativo zeloso, grandioso, de reconhecimento, que nações, que povos da terra, pessoas de outras nações vinham para contemplar a sabedoria de Salomão e para visitar o reino de Israel, para verificar como ele conduzia todas as coisas. Às vezes nós vamos atrás de cidades bem administradas do nosso país, ou mundo afora, para ver como é feito lá, para fazer aqui. Muitas caravanas de países de outras terras distantes de Israel se dirigiam também a Israel no tempo de Salomão para conversar, para visitar, para buscar conselhos de como administrar bem, de como tornar bem sucedida a administração pública, o governo, o reinado. Então, queridos, nós estamos falando de alguém que Deus mesmo disse, o homem mais sábio de todo o tempo da história. Antes de você, Salomão, não existiu ninguém.
depois de você, fica tranquilo, nós não vamos ter ninguém também. É claro que não se refere a Cristo, Cristo é Deus, Cristo é Emmanuel, Cristo é o conhecedor de todas as coisas, Ele é aquele de que não havia nada oculto aos seus olhos, mas nós estamos falando de ser humano só, não de Deus homem, e quem disse não sou eu, não são os teólogos, não é Salomão que falou, eu fui o homem mais sábio, é Deus que está dizendo, antes de você não existiu nenhum, depois de você, nenhum. Nós estamos falando de um homem rico, de um homem poderoso na administração, de um título de reinado, um rei, que manda e desmanda, que faz e desfaz. Nós estamos falando de um homem rico, ele vai dizer, como não pedistes a morte do inimigo, nem a fama, eu vou te dar fama, eu vou te dar vitória sobre o inimigo, eu vou te dar riquezas. Antes de você e depois de você, nenhum rei vai ter tanta riqueza, tanta fama, como eu vou te conceder. Nós estamos falando de alguém que pode dizer assim, eu tive, eu fiz, eu falei, eu conquistei, eu vivi, e agora depois de tudo que eu tive, de tudo que eu falei, de tudo que eu vivi, de tudo que eu desfrutei da vida, eu digo, a vida pode ser vazia, as circunstâncias da vida podem ser como as circunstâncias de quem corre atrás do vento, fútil, sem resultado, inútil. Quando eu contemplo a vida e quando eu avalio a vida com honestidade, debaixo de tudo que se passa debaixo do sol. Então é importante você entender essa expressão de Salomão. Tudo que se passa debaixo do sol. Está falando de tudo aquilo quando ele avalia a vida nos olhos humanos, na história humana, no vai e vem das gerações, no que o homem faz, no que o homem pensa, na maneira como ele trabalha, na maneira como ele busca as coisas, na maneira como ele realiza, na maneira como ele reage diante das circunstâncias. Salomão está avaliando a vida no patamar humano, no olhar humano, no prisma de quem olha para a humanidade, avaliando as situações e as circunstâncias e os resultados, como a humanidade vê. É interessante nós vermos Salomão falar de todas essas coisas, porque são coisas que também nós questionamos na nossa vida, nós avaliamos a vida também. Pode ser que você esteja chegando a essa conclusão, como é inútil, né? Como tem sido fútil, como tem sido vazio o meu esforço, o meu empenho, minha dedicação. Se você avaliar a vida diante da morte, você vai perceber que muitas das coisas que nós valorizamos, que nós corremos atrás, que nós achamos importante, não vale nada, porque não pode nos ajudar em nada diante da morte. Não pode nos valer em nada diante de muitas situações, diante de muitas circunstâncias, que nos surpreendem, que nos amedrontam, que geram questionamentos e incertezas no nosso coração. Só pararmos e refletirmos um pouco. Essa não é a primeira pandemia que a gente vive, já vivemos outras, o mundo já viveu tantas outras. Mas essa trouxe incerteza como outras trouxeram lá atrás. Impossibilidades como outras que vieram antes dessa. Medo da morte, incerteza quanto ao futuro como essa. Porque aquilo que às vezes a gente acha que sabe, que já conhece, a gente percebe que não conhece. A resposta que a gente acha que já tem, a gente descobre que não tem. É interessante avaliarmos essas coisas. E Salomão faz essa avaliação com honestidade junto à vida. Há uma mensagem da internet, pode ser que você já tenha visto, recebido, que fala: não sei se estou vivendo ou se só estou existindo. Não sei se eu estou vivendo de verdade ou só estou existindo, passando pela vida. Quando começa a perceber o resultado, quando começa a perceber o que tem valido a pena. São pessoas dizendo assim: olha, eu tenho feito, eu tenho me empenhado, eu tenho
eu tenho trabalhado, eu tenho as minhas amizades, eu tenho a minha família, mas eu não percebo um bom resultado em nada que vale a pena. Não sei se de fato eu estou vivendo ou só estou existindo. Aí alguns começaram a brincar e a colocar outras expressões, dizendo assim, eu não sei se eu estou vivendo ou se eu só estou pagando boleto. Porque eu trabalho para pagar a conta, não vejo resultado, não consigo comprar o que eu quero, não consigo realizar o sonho que eu almejei. Quando eu acho que estou acabando as minhas contas, está surgindo mais. Então tem gente dizendo, olha, a vida para mim tem sido assim, o meu trabalho não tem dado o resultado que eu espero. É como correr atrás do vento. Não sei se eu existo, ou se eu pago o boleto, não sei se eu existo, ou se eu assisto às séries de TV só. E que parecem que acabam, daqui a pouco surge um novo módulo aí, um novo grupo, né? Não sei se eu existo, ou se eu estou apenas assistindo lives aí, hoje, com tantas lives, né? Estou assistindo até lives que eu nem me interessava, e assuntos e lives que não tinha nada a ver com a minha vida, porque agora eu estou preso em casa, e as lives são famosas, né? Estão na moda. Então a expressão é essa, é para a gente avaliar a vida. Salomão está avaliando, está falando assim, eu não sei se o meu trabalho tem dado o resultado que eu gostaria, eu não sei se o tanto que eu me empenho não tem sido um correr atrás do vento. Jesus alertou isso aí também. Ele falou que às vezes a gente se empenha, em Mateus capítulo 6, a gente se esforça para construir tesouros nessa terra, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói, onde você acumula, mas às vezes não aproveita, onde você ganha, mas às vezes não te satisfaz. Ele fala da necessidade de olhar para cima do sol, não debaixo. Acumuleis tesouros nos céus, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não pode corroer. E onde você vai colocar lá, de fato, ações, propostas, trabalho, empenho, que vão ser guardados pelo Senhor, aquele que guarda o seu bom depósito, para te devolver naquele dia especial, trazendo um galardão, uma recompensa, demonstrando do que de fato valeu a pena fazer, no que de fato valeu a pena se envolver junto à vida. Então, Salomão está avaliando, ele está dizendo assim, as posses que a gente tanto quer adquirir, trabalha tanto para ganhar, é vaidade, gente, é inútil. Não traz a satisfação que a gente espera, não dá o resultado que a gente quer, gostaria, quando a gente avalia tudo debaixo do sol. Ele fala isso no capítulo 2. Nós não lemos o capítulo 2, mas você pode ler depois em casa. Ele vai avaliar as posses, ele vai avaliar a própria sabedoria. Eu fui sábio, o homem mais sábio de todos. Salomão está dizendo, mas a minha sabedoria foi inútil para mim em determinadas situações. O tolo recebeu o resultado, mesmo que eu recebi com a minha sabedoria, de que ela valeu em determinados momentos. Foi correr atrás do vento. A sabedoria também é vaidade. O trabalho é vaidade, verso 18 do capítulo 2. Eu me empenhei, eu me afadiguei, eu me dediquei, eu busquei fazer o meu melhor, e de repente eu percebi o quê? Minhas mãos são vazias. O resultado não foi aquele que eu gostaria. As riquezas, em quem eu coloco a minha confiança, no que eu acho que vai trazer a minha felicidade, em determinados momentos da vida, não me trouxe felicidade nenhuma. Não me deu alegria alguma. Pelo contrário, foi problema, foi discussão, foi briga, foi conflito. Exatamente por causa das riquezas que eles queriam me pegar, que eles queriam me roubar. Que eles vieram me afligir. Foi exatamente em razão das riquezas que a minha família brigou, que os meus filhos se desentenderam.
Então Salomão está considerando as coisas, e vai considerando, e vai considerando, e vai dizendo de que de fato, quando nós tratamos com honestidade a vida, no que se passa debaixo do sol, há muita coisa, quase todas elas são vaidade, é correr atrás do vento, são coisas fúteis, são coisas inúteis, nós não devemos colocar nelas a nossa confiança, não devemos esperar que elas nos salvem, que elas possam nos valer em todas as circunstâncias da vida. Nós vamos chegar a essa conclusão, há muitas coisas que nós valorizamos, que em determinado momento não tem valor nenhum, não nos serve para nada, é como se as nossas mãos estivessem vazias. Porque Salomão acredita que nós temos um foco errado das coisas. Ele está olhando debaixo do sol. Tudo que se passa debaixo do sol. Quando eu penso debaixo do sol, especialmente quando eu avalio a juventude, eu sei que o jovem sai da faculdade com o seu curso pronto, tendo na cabeça todas as soluções para todos os problemas da sua área. E o sujeito que formou em medicina, ele acha que ele vai curar todas as enfermidades, vai curar todos os enfermos. E o sujeito que formou lá na biologia vai saber cuidar da natureza como ninguém nunca cuidou. E nós não vamos ter mais problemas de cunho natural, ambiental, porque agora você formou. Nós não vamos ter problema de justiça, porque agora você já fez direito e já está exercendo como advogado o seu trabalho. E a justiça vai ser praticada e vai ser exercida em todo tempo, porque você vai conseguir fazer e corrigir tudo aquilo que é injusto do mundo. E as cidades vão caminhar bem, porque você resolveu ser administrador, resolveu se candidatar a prefeito, prefeita, e você fez um curso de administração e você sabe todas as saídas para as cidades. Ou você fez um curso de economia e consegue resolver todos os problemas econômicos da cidade, da nação, da sua casa. Se resolver da sua casa já está bom. E Salomão sabe que isso vai na cabeça dele, e que aquele que desenvolve a ciência, que desenvolve a pesquisa, quer resolver e responder todos os questionamentos que a humanidade tem, de maneira que ele sai entendendo o seguinte: daqui a pouco não há mais questionamentos para se fazer, nós vamos ter todas as respostas. O ser humano já pensou nisso. No tempo do racionalismo, ele acreditava que ele ia dar respostas para tudo, mas a cada resposta que ele encontrava, surgia mais 10, mais 12, mais 15, mais 20. Salomão está dizendo essas coisas. Ele está conscientizando o ser humano da sua limitação, da sua fragilidade, da fragilidade das suas ações. Nós somos sempre deparados com situações, com circunstâncias que demonstram que nós não temos nada, que nós não sabemos nada, que nós não fazemos nada, que nós não podemos garantir nada. Nem um côvado, nem um passo da nossa existência, diz o Senhor. 45 centímetros a mais da nossa vida, nós não podemos garantir. Salomão está avaliando. Não se esqueçam, irmãos, nós estamos falando de alguém que foi, de alguém que teve fama, de alguém que teve riqueza, de alguém que teve sabedoria, conhecimento como nenhum outro homem, nenhum outro ser humano. Nós estamos falando de gente que sabe o que fala. E ele está nos instruindo, está nos mostrando de que a vida e na vida, as coisas, os projetos com os quais nós nos envolvemos é vaidade. Ele está seguro disso. Debaixo do sol, quando eu avalio as coisas, eu vejo que tudo passa, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Ele diz que até o trabalho é. Vocês já imaginaram como que o trabalho é penoso para nós? Nós vivemos vendo piadinhas, ou então lendo algumas historinhas na internet, brincando com a segunda-feira. Segunda-feira, o dia que o trabalho começa. A segunda-feira é sempre vista como, não, já é segunda de novo. A sexta-feira agora é o sextou, sexta-feira, que bom, acabou o trabalho, acabou o serviço, acabou a semana. Se segunda é o não, o sexta é ainda bem. Porque o ser humano tem sempre o trabalho como algo enfadonho, né? Pesado.
Você trabalha, você cansa. Você trabalha, você se desgasta. O tempo de trabalho exige de você a pressão. E aí o seu emocional vai embora às vezes. Então o trabalho é sempre algo muito duro de se ver, de se viver. Tem gente que procura quem inventou o trabalho. Quem inventou o trabalho foi Deus. Deus colocou já Adão e Eva no Éden, deu para ele serviço de cuidar, de cultivar o jardim, e disse que no serviço dele ali, cuidando dos animais, cultivando, guardando o jardim, o nome de Deus tinha que ser glorificado. O que Salomão está dizendo? Que se eu não tenho o foco certo, o trabalho vai ser para mim só algo penoso, danoso, que me cansa, que me fadiga, que me leva à conclusão depois de que não valeu a pena. Então Salomão vai fazer a avaliação das coisas e vai ver que eu preciso olhar um pouco mais acima. Eu não posso olhar no nível de tudo debaixo do sol. Senão eu vou entender assim, uma geração vai, outra vem. E nada muda. E nada se resolve. E tudo continua na mesma, e o trabalho vai continuar sendo penoso. Eu vou continuar sem resposta para a vida. Ah, pastor, mas o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da tecnologia, tem tanta coisa nova. Tem tanta coisa nova que você já esqueceu daquela nova que surgiu ontem. Tem tanta coisa nova que você já não sabe mais o novo de quem inventou o telefone, mas você tem aí um aparelho de última geração na mão que faz com que o telefone sirva para você como uma ferramenta de 1001 utilidades. E você está com um telefone hoje novo, primeira linha, daqui a 6 meses ele já está ultrapassado. Já tem uma outra ferramenta melhor. E pode ser que você não se lembre mais do primeiro aparelho telefônico que você teve, que te deu acesso ao WhatsApp. Ah, era um aparelho assim, assado, dessa marca, com essa capacidade, porque já caiu no esquecimento para você. É dessas coisas que Salomão está dizendo. Um ano vai, outro vem, surgem coisas novas. Quando você olha no tempo, você vê que as coisas já surgiram, já foram esquecidas. O homem já encheu os ouvidos de tanto ouvir, já encheu os olhos de tanto ver, e ele vê, e ele ouve, ele vê, ele ouve, mas as coisas não mudam. O mundo melhorou? Apesar de toda a ciência que se multiplicou, não melhorou. O ser humano não melhorou. Se nós formos observar bem, o ser humano piorou. É isso que Salomão está dizendo, irmãos, nem a tecnologia, nem a ciência, nem o avanço das coisas, nem as facilidades das coisas, dos acessos das coisas, das informações, não mudou em nada, não melhorou em nada. É vaidade. É correr atrás do vento. E você achou que ia melhorar quando comprasse um carro do ano. E você achou que ia melhorar mais quando você trocasse o carro do ano por um carro importado do ano. E você que achou que ia melhorar mais quando você pudesse não ter o carro importado do ano, mas ter o seu iate ou ter o seu primeiro avião. E se você viver essas coisas, eu espero que você viva, você vai ver que nada vai mudar na sua vida, vai ser sempre as mesmas coisas, você vai estar sempre insatisfeito, sempre olhando para uma esquina mais na frente. É disso que Salomão está dizendo, e ele teve. Ele diz, eu vivi, eu fiz, eu tive. Eu posso dizer para vocês, é vaidade de vaidades. É correr atrás do vento. O homem passa. E por mais sério que você seja, por mais conhecido que você se torne, por mais que você tenha feito alguma coisa que de fato marcou a história, amanhã você vai estar desconhecido, ninguém sabe quem você é. Pode ser que ele se lembre de seu nome, porque você inventou alguma coisa que está existindo até hoje. Mas na verdade ele não sabe nada de você, só sabe o seu nome. Não sabe mais onde você viveu, não sabe a dificuldade que você teve, não sabe quando você inventou aquilo, não sabe por que você inventou. Salomão está dizendo, daqui a pouco eu não vou ser esquecido, eu vou ser esquecido. Vocês podem lembrar do meu nome, de um rei que surgiu em Israel. E para muitos nem do meu nome vão lembrar mais. E daqui a pouco, dependendo da geração, eles não sabem nem quem é Salomão. Você fala de Salomão, eles não sabem mais quem é. Tem muita gente importante para nós na história, que os nossos netos não vão saber quem é. Você pode avaliar pela sua própria vida, pela sua geração. Nós falamos que as coisas mais importantes da vida é a família. Se você souber dizer o nome do seu bisavô para mim,
você é um bem-aventurado. Se você souber dizer o nome do seu tataravô para mim, eu vou dizer que você é uma pessoa que preserva muito a história, porque são poucos que sabem o nome do seu tataravô, por parte de pai ou por parte de mãe. E a família é o mais importante para mim, mas esses nomes importantes que me trouxeram à vida, que fazem parte da minha história, da minha geração, eu já não sei mais quem é. Se eu sei o nome, quem sabe é o máximo que eu sei. Não sei mais onde viveu, o que fez de verdade. Não sei contar uma história de um momento alegre ou de um momento triste. Salomão está falando dessas coisas. Vaidade. Correr atrás do vento. As mãos estão vazias. A geração vai, outra vem. O mundo passa. O rio, qual é o seu percurso? Nós ouvimos, nós falamos, nossos olhos se enchem de ouvir, nossos ouvidos se enchem de ouvir, nossos olhos se enchem de ver, mas daqui a pouco nós não sabemos mais, nós não lembramos mais, tudo passou para nós, o homem passou. Levanta o sol, você trabalha, vem o pôr do sol, você vai para cá descansar, já é cansaço, já é fadiga, ninguém mais se lembra daqui a pouco do que você fez, da importância que você teve para a sua empresa, para a sua nação. Vaidade das vaidades. Então Salomão quer nos levar, irmãos, a pensar o seguinte, a pensar olhando para a vida acima do sol, porque se eu olhar para baixo, eu desanimo. Se eu olhar para tudo que acontece no nível terreno, eu desisto. Eu acho que não vai valer a pena. Vou estar sempre de mão vazia. Então Salomão nos alerta a olhar sobre o sol. Tirar os olhos daquilo que é debaixo do sol e olhar por sobre o sol. Olhar para Deus. No capítulo 13, no versículo 11, eu preciso que você abra a sua Bíblia aí. Ele vai falar que Deus colocou em nós a eternidade, para que a gente não fique olhando apenas para aquilo que se passa na nossa vida terrena, embaixo do sol, mas que a gente contemple, almeje o que está depois da morte, na vida futura, na vida eterna. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então Salomão está dizendo assim, quando eu olho para a vida humana no terreno, eu acho que não vale a pena. Mas quando eu consigo contemplar o olhar de Deus e a proposta de Deus no porvir, aí eu consigo verificar que algumas coisas valem a pena sim. Algumas coisas, algumas ações, alguns projetos podem gerar bom resultado. Quando eu olho para a eternidade, eu vejo que é possível. No Senhor é possível. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam, mas se você trabalha com a bênção de Deus, você vai edificar, você vai ver que vai ter alguma coisa na mão para segurar, vai ter algum resultado pelo trabalho. É possível pela confiança nossa no Senhor, é possível pela nossa fé no Senhor. Jesus diz que Ele faz nova todas as coisas, para que a gente possa ter uma perspectiva nova de resultado junto à vida. Porque o nosso trabalho não é o trabalho em favor da empresa, não é em favor apenas da justiça, não é em favor apenas da paz, da administração da empresa, da edificação da família, do colocar o pão sobre a mesa, é o trabalho que glorifica a Deus. E é por isso que a Bíblia nos alerta que em tudo que nós devemos fazer, façamos como para o Senhor, porque aí vale a pena. Senão vai ser só motivo de eu me sentir cansado, fadigado, sem resultado. Mas quando eu penso que Deus me colocou aqui com um propósito, que tudo que eu faço eu posso fazer para a glória de Deus, aí eu vejo de que há uma razão para existir. Há uma razão para se alimentar. Eu não me alimento apenas para trabalhar. Eu não trabalho apenas para pôr o pão sobre a mesa. Eu não tenho amizades apenas para dizer e para contar quantos amigos eu tenho. Eu não posto a coisa na internet só para ver quantos seguidores eu vou alcançar ou quantas pessoas vão de fato valorizar a mensagem que eu pus. Eu faço isso tudo para a glória de Deus.
para que o nome de Deus seja glorificado, para que o Evangelho de Cristo seja semeado, para que uma fé que eu abracei, porque o Senhor me chamou a essa fé, que salva o perdido, possa ser comunicada aos corações à minha volta. Deus faz tudo novo, faz nova todas as coisas, faz de nós nova criatura, prepara para nós novo céu, nova terra, para que as coisas desse mundo e as coisas que aqui são apenas fúteis e inúteis se tornem importantes quando nós olhamos para o nosso Redentor e quando nós olhamos para a eternidade que Ele nos dá. O apóstolo Paulo fala uma verdade semelhante a essa de Salomão, só que ele fala de uma forma diferente. Ele fala avaliando a morte e a eternidade. Ele fala comparando a nossa vida, sim, terrena, fadada à morte, mas sendo contemplada pela graça da ressurreição que Cristo nos dá, que a fé em Jesus nos oferece. E aí eu quero que você olhe para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. Porque começa a fazer diferença para mim, para a minha vida, quando eu contemplo a eternidade, que Deus colocou no meu coração, colocou na minha vida, como possibilidade, e que depois criou como realidade na ressurreição de Cristo. E Paulo vai falar dessa verdade, para que você não tenha uma vida apenas de vaidades, de futilidades, de inutilidade, mas que você tenha uma vida e exerça uma vida que vale a pena, aquela que contempla não o aqui e agora, mas o porvir, não o que se passa debaixo do sol, mas que está acima do sol, pela graça de Deus que nos abençoa. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta, de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É a avaliação que Salomão faz. Você olha só debaixo do sol, o que passa aqui na terra, você vai ter uma vida infeliz, você é a pessoa mais infeliz de todas as pessoas. Você tem que olhar para a ressurreição, você tem que olhar para o porvir, você tem que olhar para a vida com o olhar de Deus, você tem que avaliar as circunstâncias da vida, os valores da vida, da maneira como Deus valoriza. Você tem que ter como importante aquilo que para Deus é importante, senão vai ser correr atrás do vento. Paulo diz a mesma verdade que Salomão, mas com palavras e propostas diferentes, mas a verdade é a mesma. Jesus diz a mesma coisa que Salomão diz, que Paulo diz, numa perspectiva também diferente. Jesus vai dizer o que eu já mencionei para vocês, ele vai falar que é inútil angariar recursos, trabalhar dia e noite, para comer um pão que penosamente granjeastes, para acumular tesouros nesse mundo, para buscar resultados nessa vida aqui. É correr atrás do vento. Não acumuleis para vós tesouros, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói. Acumuleis para vós tesouros nos céus. Olhai por cima do sol. Por cima do sol. Jesus olhasse para o viver humano desse plano, ele teria aceitado ser aclamado rei pelas nações, pela nação de Israel. Ele teria aceitado a fama que a multidão lhe dava, quando o cercava por prodígios e sinais que ele fazia, realizando o impossível. Milagres extraordinários que nenhum ser humano fez. Ele teria aceitado a proposta do próprio demônio de pular do pináculo do templo, de ser amparado por um paraquedas angelical e pudesse descer na praça de Jerusalém amontoada de gente e ser aclamado como o Filho de Deus que veio dos céus. Seria muito mais fácil, muito mais rápido do que andar pelas ruas de Jerusalém carregando a cruz e padecendo as dores que ele padeceu para se tornar o Salvador daquele que crê. Por que Jesus não fez isso? Porque ele não olha
debaixo do céu, porque isso é correr atrás do vento, debaixo do sol. Ele olha por sobre o sol, na vontade do Pai Celeste, que diz para ele, é importante você beber desse cálice, para que a minha vontade seja cumprida. Então ele vai orar e dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo faça a tua vontade. A vida que vale a pena, irmãos, é a vida vivida na vontade de Deus. Por isso Salomão vai chegar na tônica, na suma de todas as coisas. Ele vai chegar à conclusão para dizer para mim e para você, a suma é, teme a Deus, teme a Deus. O que você deve de fato importar na vida. Obedeça a Deus. Siga os mandamentos de Deus, siga as diretrizes de Deus. Olhe para a vontade de Deus na sua vida, porque o que você se envolver dentro da vontade de Deus, você vai alcançar um grande resultado. Não importa se você é criança, se é jovem, se é idoso. O importante é que você entende de que é possível servir ao Senhor mediante a sua fé, na nova vida que Deus em Cristo te dá. Quando você vive essa nova vida, quando você desenvolve esse pensamento de valorizar o que Deus valoriza, olhando para o homem não como o homem mesmo vê, mas olhando para o homem, para a humanidade e para a sua própria vida, como Deus vê, você vai ver que vale a pena. Vale a pena o penoso trabalho. Vale a pena se envolver em projetos, vale a pena cultivar a amizade, vale a pena postar a mensagem, vale a pena pesquisar, vale a pena se preparar para a vida, porque a sua vida é aquela que quer cumprir o propósito de glorificar o nome de Deus. Mas enquanto nós buscamos as coisas desse mundo, nos valores que o mundo dá, que o homem dá para as coisas, é correr atrás do vento. Então é hora de nós pensarmos e parar de corrermos atrás do vento. E pararmos de nos esforçar inutilmente. É hora de nos colocarmos diante de Deus e buscar a direção de Deus, o guiar de Deus, para que a nossa vida glorifique a Deus e de fato tenha o valor que Deus espera que ela tenha. Não olhando apenas para as coisas deste mundo, mas olhando acima delas. Não caminhando apenas por aquilo que nós vemos, mas caminhando pela fé que Deus nos deu. De enxergar aquilo que o outro não enxerga. De confiar, de esperar aquilo que ainda não aconteceu, mas que Deus promete para nós. Do novo céu, da nova terra, da eternidade de gozo, de paz, na vida de glorificação do nome de Deus para quem fomos criados. Que a nossa vida tome a direção certa, o propósito certo. Que de fato exista resultados no abençoado Senhor no trabalho das nossas mãos. Nós vamos orar. Esse é o tempo da nossa intercessão confiante. Esse é o momento em que nós nos voltamos para Deus, para a vida, com honestidade, considerando as dificuldades, considerando as lutas, considerando o trabalho, considerando a família. Salomão considera essas coisas todas. Mas nós temos que buscar do Senhor orientação, direção, cuidado, carinho, bondade, providência, para que essas coisas não sejam peso para nós, e para que o nosso trabalho, o nosso empenho nas nossas tarefas, nas nossas ações, nos nossos projetos em favor da vida, em favor da cidade, em favor da família, em favor da igreja, em favor da fé, não seja algo inútil, sem propósito, sem valor, sem resultado. É o momento de olhar e confiar naquilo que a gente não vê, mas que Deus reserva para aquele que clama, para aquele que bate a porta, para aquele que exerce fé. É o momento de colocar a vida em sintonia com Deus, em conexão com Deus. Para que os princípios de Deus sejam os princípios da nossa vida e o querer e a vontade de Deus seja o querer do nosso coração, para que a vida possa valer a pena para nós, para que nós possamos encontrar bom resultado e ter esperança em meio às circunstâncias difíceis. Porque enquanto Salomão, com tudo aquilo que teve, que fez, que viveu, que possuiu, olhou debaixo do sol, ele perde a esperança. Mas quando ele encara tudo dentro do temor do Senhor, dentro da vontade do Senhor, contemplando acima do sol, ele consegue perceber que vale a pena, que é possível encontrar resultado, que é possível obter recompensa, que é possível receber cuidado. Cuidado eficaz para viver uma vida em abundância.
Nesse tempo precioso, nós queremos que você se coloque em oração, rogando a Deus pelas circunstâncias difíceis da sua vida, pelos sonhos, pelos projetos que você tem e deseja realizar, pelo trabalho que você precisa cumprir nessa semana, nesse mês, nesse ano ainda. Rogar ao Senhor pelas coisas difíceis que uma pandemia traz para o nosso país, para países do mundo, clamando do cuidado do Senhor, da providência do Senhor, diante daquelas situações que nos amarram mãos e pés, que tiram de nós às vezes a esperança, que levam embora a perspectiva de melhoras. É o momento de confiarmos em Deus, de olharmos acima do sol e sabermos de que é um Deus que nos contempla, que ouve a nossa prece, que estende para nós as mãos, que rompe os céus, que visita a terra com o poder de um Deus todo-poderoso, que tudo pode, e que é capaz de realizar aquilo que eu não posso realizar, e que é capaz de tornar proveitoso aquilo que para mim já não tem mais proveito, que é capaz de recompensar, galardoar aqueles que trabalham, que vivem para a honra e glória do seu nome, aqueles que se submetem à sua vontade. É o momento da nossa oração, é o momento da nossa prece, é o momento da nossa caminhada em fé.